Amém. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 10, vamos ler os primeiros 7 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão o livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Amém. Precioso Deus e amado Pai Celestial, agradecidos estamos em estar mais uma vez reunidos na tua casa para ouvir de ti, meditar na tua palavra e te prestar honras através dos louvores que há pouco a tua igreja entoou. Aqui agora apresentamos nossas vidas e nosso desejo franco e sincero de ser instruído e ser orientado e ser capacitado para mais uma vez ouvir, entender e interpretar corretamente a tua palavra. Amém. Assim esperamos que através do teu Santo Espírito tu venha ministrar aos nossos corações para outra vez abrir ainda mais o nosso entendimento e trazer mais luz acerca do que as tuas escrituras dizem, do que iria acontecer no futuro e do que já está acontecendo agora em nossos dias. Esse é o nosso desejo, Senhor. Apresentamos agora nossas vidas, levamos cativos nossos pensamentos à tua obediência, para que tu venhas a falar com cada um de nós, Senhor. Fale conosco nesta noite através desse estudo. Assim pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Bom, meus irmãos, como todos os estudantes da doutrina de Cristo devem estar perfeitamente familiarizados, essa escritura aqui de Apocalipse 10, 1 a 7, trata da parúzia de Cristo. Toda ela. E que você sabe que os tradutores da Bíblia, do grego, traduziram essa palavra, parúzia, que aparece lá, por vinda. O que com certeza limita substancialmente o verdadeiro sentido desta palavra e a aplicação dela para os nossos dias. Porque a tradução correta que alguns tradutores dão para ela é presença. E, aliás, há algumas Bíblias também já estão traduzindo essa palavra parúzia dessa forma correta. Presença. Então, o que precisa ser entendido é de que essa presença não se trata apenas de uma manifestação física, mas também espiritual. A parúzia, ela envolve uma concatenação de eventos que
que culmina com a vinda. Mas antes que a vinda de Cristo aconteça, alguns outros eventos têm que preceder este evento, que é a sua vinda física, o qual Mombana chamava de aparição. Mombana disse que antes que Cristo venha fisicamente, ele tem que aparecer espiritualmente. Então, este aparecer e esta vinda, combinando com a vinda, a tudo isso você vai chamar de parúsia, presença. Então, quando você limita a parúsia apenas com vinda, você limita, por exemplo, o que Deus está fazendo agora. Porque Mombana disse, a primeira parte da parúsia, que é a aparição, é agora, Deus está aparecendo. Então, se você pensa que a parúsia é só vinda, então você não vai entender o que Deus está fazendo agora. Consegue entender porque Mombana disse? Muitas pessoas olham para o que Deus está fazendo, ou o que vai fazer no futuro, e não conseguem entender o que Deus está fazendo agora. Por essa simples palavra aqui. As próprias Bíblias te limitam a compreensão das coisas, da maneira como Deus está atuando em meio à sua igreja, em meio aos seus filhos de Deus, agora, nesse tempo presente. Então, quando eu digo para você que Apocalipse 10, 1 a 7, está tratando da parúsia, o que eu quero dizer com isso? Então, você está entendendo, parúsia é uma coisa que Deus já está fazendo agora. A vinda, sabemos, não aconteceu. Então, o que você quer entender com isso? Que Apocalipse 10, 1 a 7 está tratando de alguns eventos que já aconteceram ou que estão acontecendo agora, mas também está tratando de alguns eventos que ainda vão suceder e que não aconteceram. Então, podemos dizer que Apocalipse 10, 1 a 7 não está plenamente cumprido, mas parcialmente está. Porque Apocalipse 17 tem a ver com a parúsia de Cristo. E o Mombana também disse que Apocalipse 10, 1 a 7 tem a ver com o sétimo selo. E alguns pensam que como o sétimo selo, alguns dizem que não foi aberto, porque tem a ver com a vinda de Cristo. Então, eles dizem, então, todo Apocalipse 10, 1 a 7 não se cumpriu. Então, por causa dessa dificuldade que os irmãos têm de entender essa teologia, porque o que vamos apresentar aqui um pouco é a teologia de William Branham, é a sua linguagem, a maneira como apresentava e entendia as Escrituras. Então, se você não conseguir entender essa teologia do William Branham, realmente você vai ter essas dúvidas que alguns irmãos têm. Depois me procure, irmão Diógenes, Apocalipse 10, já se cumpriu ou vai se cumprir? Bom, só com essa introdução que eu estou te dando, você já consegue ter uma ideia. Verdade. Apocalipse 10, 1 a 7, uma parte dele está cumprida, e está sendo cumprida agora. Há alguma coisa ali que ainda não está sendo cumprida, porque tem a ver com a vinda física de Cristo, que ainda não aconteceu. Amém? Então, só para recapitular você, aqueles sermões, o Mombana fala que antes que Cristo venha fisicamente, ele tem que aparecer. Alguns sermões ele fala sobre isso. Mensagem desde então, de 62. Quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? São duas palavras diferentes. Agora é aparição, ele está aparecendo. A próxima será em breve, a sua vinda. Agora veja, não se trata apenas de duas palavras diferentes, mas na verdade são dois eventos distintos e separados que vão acontecer em tempos diferentes também. Outra mensagem, não temais, 62. Existe uma palavra diferente usada. A aparição de Cristo e a vinda de Cristo, vê? São duas palavras diferentes. Agora, Cristo está aparecendo nesses últimos dias à sua igreja. De que forma? Através de uma palavra, através de uma mensagem, através de sinais, através de um avivamento de cura que estava começando ali. É isso que o irmão está dizendo. Olha, Cristo agora está aparecendo para nós, nesses últimos dias, reunindo a sua igreja em unidade, fé e poder na palavra, todos juntos. Só mais uma mensagem aqui, o evangelismo no tempo do fim. Agora, nós já temos visto e estamos testemunhando a aparição do Senhor, estamos vendo Deus em nosso meio, a parúsia de Cristo aqui, Apocalipse 10 aqui em cumprimento. Tente entender isto. Lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então, depois, vir. Agora é a aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco nesses últimos poucos anos. Agora, isto é o sinal da sua vinda. Então, a aparição da parúsia, da presença de Cristo, porque a palavra parúsia quer dizer presença, quer dizer estar face a face com Deus. Essa presença está se manifestando por meio de sinais. E Mombana disse que esses sinais, essa aparição é, na verdade, o sinal da vinda, mas não é a própria vinda. Então, quando você vê a coluna de fogo, como algumas vezes foi fotografado no Ministério de Mombana, como no dia em que apareceu para ele lá no batismo do Rio Rai 33, 11 de junho de 33, se não me engano. Todos sabem, aquela coluna de fogo ali, o que era?
essa parúzia. São sinais da vinda. Quando aquela nuvem foi fotografada lá em Tucson, no Monte Pôr do Sol, alguns olham, porque alguns fazem esse trabalho de edição, assim, colocam o rosto aqui de Jesus, então eles dizem, olha, Cristo já veio, isso é já a vinda. Não, a Umbanda diz, isso são sinais da vinda, isso é a parúzia. Isso é Apocalipse 10, 1 a 7. Parcialmente sendo cumprido diante dos nossos próprios olhos. Mas como eu disse, os denominacionais não entendem, porque não sabem sequer discernir essa palavra, aparição e vir, então eles não conseguem entender coisas que Deus está fazendo agora em nosso meio, através da sua igreja, através do ministério. Então veja, a parúzia, ela trata então desses dois eventos aqui distintos, sendo que um já está em pleno cumprimento agora mesmo, enquanto que o outro ainda está para ser cumprido no futuro. Então é disso tudo que se trata Apocalipse 10, 1 a 7. Ali você tem um relato de alguns eventos que já se cumpriram e de outros que ainda estão para se cumprir. Então, o irmão Branham, ele tentou nos mostrar indiretamente que este anjo forte aqui, de Apocalipse 10, ele desceria quando o sétimo mensageiro da era da Laodiceia também estaria aqui sobre a terra. Então ele disse que em Apocalipse 10 você vai ter um anjo celestial descendo e um anjo terreno aqui, né, os dois juntos, trabalhando juntos. Esses dois estariam aqui na terra ao mesmo tempo, cumprindo em parte então Apocalipse 10. Então nós sabemos que este anjo terreno, que é o sétimo mensageiro da era de Laodiceia, é aquele que também deveria cumprir outras escrituras, além da Apocalipse 10, como Malaquias 4, que fala do ministério do Elias, que deveria vir para converter o coração dos filhos do tempo do fim ao mesmo entendimento apostólico dos primeiros pais da primeira era da igreja. Tudo isso era o ministério do Filho do Homem que deveria estar aqui. Este mensageiro estaria aqui sendo vindicado pelo anjo forte quando descesse. Vamos ver só alguns sermões aqui onde ele trata sobre isso. Shalom, mas veja, volto a dizer, ele apresentava isso aqui de uma forma indireta. Por que eu digo isso? Porque ele sabia que ele era esse sétimo mensageiro, mas ele não queria expor isso abertamente. Amém? Então aqui ele vai dizer o seguinte, mensagem Shalom de 64. Mas você notou que antes que os 7 selos fossem revelados, antes que a grande e misteriosa luz se mostrasse nos céus aqui em cima de Tucson, Flagstaff, que está falando disso aqui, a aparição dos anjos que formaram aquela nuvem. Onde estávamos? O irmão Fred, dois homens que estavam ali comigo naquela manhã, alguns meses antes foi mencionado isso, Fred Saltman, Gene Norman, sentados aqui esta manhã, estavam lá quando a explosão aconteceu e sem saber que essas coisas aconteceriam, e ele me enviou de volta e disse que o tempo estava próximo para esses 7 selos que continham os 7 mistérios de toda a Bíblia, que foram selados com esses 7 selos. E como esses anjos, ao longo da jornada, mensageiros das eras da igreja, abriram-se para uma certa parte disso, mas na 7ª hora, o 7º mensageiro, para que todos esses mistérios se completem. Vê? O 7º mensageiro terreno, veja, este anjo do qual ele fala, então, estava na terra. Você entendeu isso aqui? Amém. E ele não podia ser mais claro que isso aqui. Ele está dizendo, olha, quando esse 7º mensageiro estivesse, seria quando o anjo forte também descesse. É o que ele está dizendo. Então ele está dizendo aqui para você que aqueles sinais ali foram produzidos pelo anjo forte. Então ele vai dizer mais, um anjo significa mensageiro, então depois disso ele viu outro anjo descendo, não um anjo terreno que tinha recebido a mensagem aqui, mas outro anjo forte que veio do céu com um arco-íris sobre ele. Arco-íris simboliza aliança. Lembra quando Deus fez uma aliança com Noé e marcou com um sinal de aliança que foi um arco-íris? Arco-íris tem essa figura emblemática, esse símbolo, que quer dizer simplesmente um tratado, um concerto, uma aliança. Então este anjo forte é um anjo da aliança. Certo? O anjo forte que veio do céu com arco-íris, ele pôs seu pé na terra e no mar, e jurou por aquele que vive para todo sempre. Não haverá mais tempo, vê? Mas antes que ele rompesse aqueles 7 selos para revelá-los, que ele mostrou milagrosamente, ele mostrou isso primeiro nos céus. Você está falando daquele evento ali. Antes que os selos fossem rompidos pelo anjo mensageiro, o anjo forte revelou esse sinal no céu. Para mostrar o quê? Que os 2 anjos estavam aqui na terra.
o que isso significa? Apocalipse 10, no que tange a este quesito aqui, está cumprido. Amém. Amém? Glória a Deus. Certo. Então, como eu volto a dizer, quando ele diz aqui indiretamente, é porque no Umbanda ele nunca quis dizer aberta e publicamente que ele era esse sétimo mensageiro aqui. Ele não queria fazer isso. Ele queria que a igreja descobrisse isso por si mesma, por uma revelação que o Cristo deu. Assim como eu creio que deu a você e deu a mim. Amém. Mas o que ele está aqui então nos dizendo é que o mesmo anjo forte do Apocalipse 10 esteve naquela nuvem de anjos que foi fotografado no céu dias antes que os selos fossem abertos. É isso aqui que ele está dizendo. Então essa escritura está cumprida nessa parte. E o Umbanda ele disse que aquele anjo forte era quem? Ele disse que era Cristo. Amém. O qual é Deus, jurando por si mesmo. Mensagem do Umbanda, Apocalipse, capítulo 5, número 2, pregado 61. O sétimo e último destes selos, quando eles são abertos, é encontrado em Apocalipse, capítulo 10. Havia um anjo forte que era Cristo. Quem era aquele anjo forte que desce? Cristo. É assim que o Umbanda apresenta. Que desceu e pôs um pé na terra e outro no mar, e levantou a mão e disse: o dia está terminado. Amém. Então vamos lá. Antes que Cristo venha fisicamente, vamos recapitular aqui algumas coisas. Ocorre então uma aparição de Cristo. Ocorre uma aparição da sua presença por meio de sinais. Coluna de fogo, curas, milagres, nuvem fotografada. Então a coluna de fogo, a nuvem de Tucson, por exemplo, então, não são a vinda de Cristo, mas são sinais de que a vinda de Cristo está próxima, de que é o mesmo Cristo em sua parúzia. Então, este anjo forte, que é Cristo, como disse o Umbanda, já deveria estar aparecendo na ocasião em que o sétimo mensageiro estivesse aqui sobre a terra. É isso que ele está nos dizendo. Agora vamos para a mensagem do Moliveiro, mensagem ou sinal número 11, que ele pregou em 86. Mas nos dias da voz do sétimo mensageiro, quando ele começar a soar, o mistério de Deus se cumprirá, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Agora, isso lhe diz bem aí, que este mensageiro que está na terra está aqui quando este forte descer a terra do céu. Então, ambos estão na terra. Aleluia. Agora, essa é a descida do alarido. Isso é 1 Tessalonicenses 4, bem como este aqui em Apocalipse. Então, o que você tem que entender é que o anjo forte, que é Cristo, aparece para a noiva antes mesmo do arrebatamento dela. Isso ainda não é a sua vinda, é a sua aparição. E é por isso que o Moliveiro sempre conectava Apocalipse 10, 1 a 7 com essa escritura que ele mencionou aqui, Tessalonicenses 4, 15 e 17, que eu vou ler. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a parúzia do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é isto? O anjo forte em Apocalipse 10. E o alarido o que é? É a mensagem. Amém. Que ele entrega ao sétimo mensageiro. Manoel disse, ambos estão na terra. Amém. Então como é que você vai dizer que Apocalipse 10 não está cumprido? Alguns dizem que nada ainda está cumprido. Então você não entendeu quem é o anjo forte, que é Cristo, e quem é o sétimo mensageiro. E com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Então, este alarido é a mensagem, nada mais é do que o que, meus irmãos? Os 7 trovões que foram revelados, os 7 selos. Porque este que traz o livro dos 7 selos na mão, já aberto, o anjo forte, ele desce com o livro na mão. É o livro de 7 selos já rompido, já aberto. Este que desce com o livro aberto, não é o mesmo que abriu o livro. Aleluia. Quem abriu aquele livro foi quem? Foi o Cordeiro. Verdade. O anjo forte é o mesmo que estava sentado no trono perguntando quem é digno de abrir esse livro que eu tenho nas mãos. Ninguém era digno. Nenhum anjo era digno. Umbanda faz uma simulação. Miguel apareceu e disse, Miguel, você é um bom anjo, mas você não pode abrir. Então é prova de que Jesus não é Miguel, porque Cristo abriu. Então se ele fosse Miguel, então Miguel poderia abrir o livro. Não é lógico? Cristo não é Miguel.
Mas então, os anjos apareceram e ninguém pôde abrir. Então, houve alguém que mostrou-se idôneo para abrir, que foi o cordeiro. Ele foi até aquele anjo forte que estava sentado no trono, tomou o livro das mãos do anjo forte, rompeu os selos daquele livro e devolveu para o anjo forte. Aí o que aconteceu? O anjo forte se levanta e desce para trazer a mensagem para o sétimo mensageiro. Enquanto isso, o cordeiro que rompeu os livros, o livro dos 700, onde é que ele está agora? Se assentou no lugar do anjo forte. É isso que o Mambana ensinou. Mas o povo da mensagem tem uma dificuldade imensa de entender isto. Verdade. Por que eles têm dificuldade de entender? Porque o Mambana diz que o anjo forte que desceu é Cristo. E eles não sabem. Eles não sabem que a palavra Cristo pode ser usada tanto para o ungidor, como também para o ungido. Mas eu vou chegar ali daqui a pouco. Deixa eu ler aqui uma outra mensagem do Mambana. Almas que estão em prisão. E João olhou para ver um leão e que ele encontrou um cordeiro. E era um cordeiro sangrento, um cordeiro que tinha sido morto. Quanto tempo? Desde a fundação do mundo. O cordeiro saiu, foi até aquele que tinha o livro em sua mão direita. Quem era aquele? O anjo forte, Deus. Então Jesus não é Deus. Amém? Amém. E recebeu o livro. Aí o que o cordeiro fez? Subiu no trono e se sentou. O anjo forte saiu do trono e o que abriu o livro sentou no trono. Encerrado, tinha acabado. Quando? Quando os selos foram abertos. Outra mensagem vai dizer a mesma coisa. Quem diz ser este? João, olhando para ver um leão, ele viu o cordeiro que tinha sido morto, um cordeiro ensanguentado. Saiu, tomou o livro, subiu no trono e se sentou. Amém. Se sentou junto com o anjo forte? Não, o anjo forte se levantou e desceu para trazer o livro aberto para revelar ao mensageiro da sétima era da igreja. Isso é Apocalipse 10, 1 a 7. Amém. Aleluia. Vamos para uma mensagem do Moniver agora. Presença número 3, não traduzi essa mensagem. Pregado em 81. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Ele está vindo com as nuvens, sobre o trono havia um arco-íris. Quem está no trono? Deus está no trono. Certo? E os seus pés como coluna de fogo. Quem o tem? Quem está com o livrinho? Pergunta aqui o Moniveio. Você diz, Jesus o tem. Eu peço desculpas, mas eu não concordo. Ele deu para o Pai. Amém. Rasgou os selos, entregou o livro de volta ao Pai e subiu ao trono. Amém. Então quem tem o livro é o Pai. Amém. O cordeiro foi lá, rompeu o livro e devolveu para o Pai. Amém? Amém. E o que ele fez? Sentou no trono. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então vejam, meus irmãos, foi Deus quem depois desceu até a terra, enquanto o seu Filho está no trono celestial, fazendo intercessões pela noiva, como ele sempre fez. Há propiciação, há misericórdia para mim e para você esta noite. Porque ele ainda está lá cumprindo com o seu papel de sacerdote. Então o cordeiro, ele só sai do trono ou do santuário para pôr fim à intercessão e para buscar a noiva quando todos os eventos profetizados nos selos estiverem cumpridos. Glória a Deus. Mas como Mambana disse que o anjo forte que desceu era Cristo, então alguns aí pensam que o trono celestial ficou vazio, porque eles dizem, foi Cristo que desceu, então não tem mais ninguém no trono. É assim que eles pensam, porque agora o Cristo está agora no trono dos nossos corações. É assim como alguns estão interpretando. Mas veja, quem desceu foi Cristo, como eu disse, o ungidor. Mas Cristo, o ungido, ele continua assentado no trono do Pai, o anjo forte. Amém. Então não se esqueça que o Mambana, ele sempre pregou a existência de dois Jesus. Lembra disso? Amém. Senhores, queríamos ver a Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, quantos sabem que aquele era cão de fogo, que seguiu os filhos de Israel no deserto? A mesma cão de fogo que está em nosso meio. Sim? Anjo forte. Você está entendendo? Que era Cristo, o anjo da aliança. Ou seja, Cristo, o anjo forte com a aliança do arco-íris sobre a sua cabeça, tipificado lá em Apocalipse 10. Cristo, o anjo da aliança, tudo bem. E quantos sabem que aquele era Jesus, em Jesus, aquele mesmo Espírito? Então existe um Jesus que é o ungido, e existe um outro Jesus que é o ungidor. Quem desceu é o ungidor. O ungido continua lá fazendo intercessões. Glória a Deus. Amém.
Mas como os ministros da mensagem são todos unicistas, eles não conseguem ver essa diferença. E ficam perturbados e confusos. Quem desceu ou não desceu? Está cumprido ou não está cumprido? Entende essa Babilônia na mente deles? Porque eles não aceitaram essa instrução correta. Vamos aqui para uma outra mensagem do Oliveira. Perguntas e respostas número 13. Eu queria que eu traduzisse essa mensagem. Sim. Que ele pregou em 92. E vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, um arco-íris sobre sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e assim por diante. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Então, o mesmo que estava em Apocalipse 5.1, é o mesmo que desceu em Apocalipse 10.1, o qual é Deus, o anjo forte. E que absolutamente não é aquele que foi capaz de abrir os selos. Ele não foi capaz, esse é um outro. O que abriu os selos, o irmão Branham disse, em verdade, é o que subiu ao trono do Pai, porque no capítulo 3 aqui diz, é o texto que nós lemos agora há pouco, ao que vencer, ele considerei que se assente comigo no meu trono, do meu trono, assim como eu me assentei com meu Pai no seu trono. Então você vê que aquele que desceu aqui é aquele que foi visto por João depois que a noiva foi levada. Disse que está tudo acabado para as eras da igreja, agora a noiva é arrebatada, a cena é no céu. E o que você vê no céu? Você vê aqui no céu um sentado no trono, capítulo 5, e um que desceu. Eles são idênticos, porque é o mesmo Deus, Cristo, o anjo forte. Que é esse? Certamente não é o homem Cristo Jesus, não é ele. Que é esse? É Deus mesmo, o anjo forte. E você descobrirá aqui que é assim que Paulo nos diz no livro de Efésios. Amém. Mensagem que também nós traduzimos, quem é este Melquisedeque do Oliveira, número 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem com arco-íris que estava sobre sua cabeça. Esse era aquele que estava em absolutamente Apocalipse capítulo 5. Aquele sentado no trono, pois o arco-íris estava ao redor do trono, e você verá que ele trouxe o seu arco-íris com ele, embora ele não trouxesse o trono. Em outras palavras, ele trouxe a promessa de governo, mas ele não trouxe com ele, pois o governo sobre a terra ainda não fora dado à noiva, só em potencial, mas a promessa foi. O que ele está dizendo aqui? Apocalipse 10 está parcialmente cumprido. É isso que ele está dizendo. Porque o trono não veio, nós não estamos reinando no milênio, ainda não. Mas você e eu já recebemos todo o potencial para assumir o governo do milênio. Porque já temos, inclusive, a mensagem que nos leva para o nosso arrebatamento. Então, nós já temos isto. Certo? Então, como Branham apresentava o sétimo selo como um evento de coisas ainda por se cumprir, o que é dito e ensinado por alguns é de que o sétimo selo ainda não teria sido aberto ou revelado. E não é verdade. O sétimo selo foi aberto e foi revelado. Porém, há eventos específicos relacionados ao sétimo selo que ainda não se cumpriram e que tem a ver com Apocalipse 10, 1 a 7. Vamos para outra mensagem aqui do irmão Oliveira. Presença e papéis. Ele tinha na sua mão um livrinho aberto. Esse é aquele que o cordeiro rompeu os selos e o entregou de volta. Agora lembre-se que não há meio de que ele possivelmente possa descer e fazer isso até que os selos estejam abertos. Se os selos estão abertos, então todos os 7 selos estão abertos. Existe um grupo tentando dizer a você que os 7 selos não foram abertos. Eles foram abertos. Porém, agora, presta atenção, nem tudo sobre o sétimo selo tem acontecido, porque isso acontece no retorno físico de Jesus. E o irmão Branham categoricamente disse que o sétimo selo era Apocalipse 10, 1 a 7. Então, recapitulando, o que o Oliveira está nos dizendo aqui? Apocalipse 10, 1 a 7 é o sétimo selo. E algumas coisas do sétimo selo não se cumpriram ainda porque tem a ver com a vinda física de Cristo. Então, quando você vê uma banda dizendo que Cristo já desceu, ele está falando da vinda? Não, ele está falando da parúzia. Eu estou retomando isso aqui para você entender bem isso aqui. Então, o que uma banda ensinou é isto. Há coisas que estão em cumprimento, porque há a parúzia de Cristo fazendo e cumprindo o sétimo selo, mas há coisas do sétimo selo que não estão ainda em cumprimento, porque tem a ver com a vinda física daquele que está sentado no trono. O outro Jesus, o Filho, o ungido. Amém? Está claro isto? Então veja, há uma diferença entre revelado e cumprido. Os 7 selos, os 7 trovões, eles já foram revelados.
E dos eventos que foram preditos para acontecer, alguns já se cumpriram e outros ainda não. E é por causa desses eventos ainda não cumpridos que alguns se confundem e pensam, então, todo Apocalipse 10 não está cumprido. Então, eles não entenderam. Então, quanto ao sétimo selo, o que precisa ser entendido é de que o anjo forte já desceu, mas nem tudo que é dito que ele iria fazer já se cumpriu. Uma parte o anjo forte já fez, que foi de revelar a mensagem para o sétimo anjo, porque ambos estariam aqui quando isso acontecesse. Ambos deveriam estar aqui quando isso se concretizasse. Mas quando é dito que o tempo não será mais, naquela outra parte que diz ali, o que se refere ao momento em que esta mensagem que foi entregue ao sétimo mensageiro chega ao seu clímax, chega ao seu encerramento, que vai culminar com o encerramento de toda a era da Odisseia. Acaba a era gentílica da igreja. Então isso também tem a ver com o sétimo selo, que ainda não se cumpriu. E Mombana disse, Laodiceia só acaba com o arrebatamento da igreja. Amém? Então será nesse tempo que a noiva vai ser arrebatada, então a terra vai ser julgada, mas entenda que será esse mesmo anjo forte que está aqui agora revelando a palavra, trazendo alarido para a noiva, será esse mesmo anjo forte que vai realizar todas essas coisas no seu devido tempo. Então, só porque o arrebatamento não aconteceu, alguns eventos relacionados à vinda de Cristo não aconteceu, isso não nega que o anjo forte já desceu e está aqui em meio à noiva de Cristo. Ele está aqui. Então, é por isso que se necessita de um certo cuidado quando alguém lê certas afirmações que o Mombana fez, onde daria a entender que Apocalipse 10 não se cumpriu. Um irmão que me questionou, está cumprido ou não está cumprido? Ele me enviou aqui alguns sermões, irmão Brana, alguns parágrafos, que parece, pelo que eu entendi, pelo que me relatou, alguns estão usando isso aqui para dizer, olha, Apocalipse 10 não se cumpriu. Sétimo selo não foi cumprido, não foi revelado, não se cumpriu nada. Então, eu vou ler aqui algumas coisas que o Mombana disse, que é o que está deixando aqui os irmãos com dúvida. Vou começar por este aqui, mensagem Shalom. Presta atenção no que o Mombana aqui vai dizer. Mas lembre-se, se for até as sombras da morte, eu sou a ressurreição e a vida, eu ressuscitarei, e quando o grande regente desce e abaixa aquela varinha, então o tempo já não será. Quando aquele anjo do capítulo 10 do Apocalipse pôs um pé na terra e um no mar, e um arco-íris sobre a sua cabeça, ele jurou, o tempo já não será. Quando esse tempo chegar, você ressuscitará dentre os mortos. Enquanto o resto deles permanecerem ali, você entrará. Então eles estão pegando essa declaração aqui no Mombana para dizer o seguinte, olha, Apocalipse 10 não se cumpriu então. Porque ele está dizendo, em Apocalipse 10, quando o anjo forte desce, a igreja ressuscita. Então se você diz que o anjo forte está aqui, e a igreja está aqui, não ressuscitou, não arrebatou, então Apocalipse 10 não está cumprido. Eles pegam essa declaração aqui do Mombana para dizer isto. Agora veja, o Mombana, ele não está negando que o anjo forte aqui desceu, mas que haveria um tempo até que aquele que desceu com um alarido soasse a sua trombeta para ressuscitar os mortos em Cristo e os arrebatasse. Então, quando isso acontece, é o que o sétimo selo estaria plenamente cumprido, que é quando ocorre, então, o fim de todas as coisas. Então, o que o Mombana fazia, na verdade, meus irmãos, era mais ou menos mostrar o que o livro de Apocalipse nos mostrava, e eu não sei se alguns estão a par disso, talvez alguns sabem, talvez outros não sabem, então é bom a gente resumir isso aqui para você. O livro de Apocalipse, ele conta eventos que vão acontecer no futuro, está bem? Quando um leitor do livro de Apocalipse, da época que ele foi escrito, ele pegasse o livro, então o que ele ia fazer? Ele ia pegar o livro e ia ver os relatos, ia ler os relatos do livro, dos eventos futuros, que iriam acontecer um após o outro, certo? Um leitor dos dias de João, quando o livro foi escrito, ia ler nessa linha, seguindo uma certa linha cronológica. Mas para nós, para um leitor de Apocalipse hoje, você não vai ler assim. Você já começa lendo o livro do Apocalipse olhando para o passado, porque começa falando das eras que já passaram. Então, para nós, no dia de hoje, o livro do Apocalipse não começa falando do futuro, começa falando de uma coisa que já aconteceu. Mas, de novo, para o leitor da época do livro, era assim, sem nenhum problema, tudo em linha reta, uma certa ordem cronológica. Mas, mesmo assim, o que acontece? Bom, você começa a ler daqui, coisas que já aconteceram. Primeira era, segunda era, terceira, quarta, quinta, até chegar aqui, zerou, estamos na sétima era. Então, nos outros capítulos, você tem alguns relatos e algumas coisas que vão acontecer depois disso.
e depois, no outro capítulo, você vai ter mais um outro relato subsequente de outros eventos. Mas aí, lá no outro capítulo, ao invés de relatar outras coisas que ainda vão acontecer depois, o que ela faz? Ela volta, que ela zera de novo. Ela volta para trás. Como que querendo dar mais detalhes sobre alguma coisa que ela falou em termos gerais. É isso que o livro do Apocalipse é. Aí depois ela retoma de onde parou lá, segue mais um pouco, relata outros eventos futuros, daqui a pouco ela volta para trás de novo, contando algumas outras coisas também que vão acontecer antes daquilo. Então, esse vai e vem do livro do Apocalipse acontece o tempo todo, até o capítulo 19, que é quando a partir de então é contado tudo uma ordem cronológica, porque ali, Apocalipse 19, a igreja desce, arrebatada, glorificada, melhor com Cristo, e todos os eventos que você vai ver depois segue até o fim do mundo, até o fim dos tempos. Então, o livro do Apocalipse ele tem esse vai e vem. Então, o que o Urbano aqui fez foi mais ou menos isso, porque o livro do Apocalipse fala isso. Veja que aqui ele disse que em Apocalipse 10 é a igreja arrebatada. Mas numa outra mensagem, Urbano diz que a igreja é arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse. E agora? É uma contradição? Não. Ele está apenas mostrando para você que o livro do Apocalipse faz isso. Ele faz um vai e vem. Vou ler para você onde ele menciona isto. A festa das trombetas. Os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos à igreja. Então, do capítulo 3 até o capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a igreja. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse. Mas que contradição, irmão Josh. Ali na mensagem Shalom, ele diz que a igreja sobe, é arrebatada no capítulo 10. Você está entendendo agora? Alguns não entendem esses detalhes do vai e vem dos relatos. Não segue uma linha cronológica. Então, aqui ele está dizendo, ali é dado umas pinceladas gerais, mas depois de outros capítulos, a Bíblia retorna, Apocalipse volta atrás e te dá mais termos detalhados sobre algum desses eventos que ela apenas generalizou para você. Então ele continua, e retorna no capítulo 19 do Apocalipse, a noiva e o noivo juntos, vindo à terra. E então do capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o milênio e sobre o que haverá nos anos que seguirão a isto. Desde o capítulo 4 até o capítulo 19, Deus não está lidando com Israel. Oh, você entendeu isso? Do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo 19, Deus não está lidando com Israel. Então aquele 7º mensageiro do Apocalipse 10 é um anjo, um mensageiro para Israel? Porque ele diz que Deus só está tratando com Israel? Então você tem que tomar cuidado com o que o mamãe aqui está dizendo. Então ali em Apocalipse 10, o que está sendo dito ali é algumas coisas relacionadas ao que está lá em Apocalipse 4, quando é relatado o arrebatamento da igreja. Simplesmente isso. Então quando o mamãe aqui diz que em Apocalipse 10 é quando ocorre o arrebatamento, ele não está dizendo que o anjo forte não desceu. O anjo forte desceu, mas este evento o anjo forte ainda não promoveu. Porque ele trouxe o alarido ao descer, mas tem ainda o soar da trombeta de Deus, tem a voz do arcanjo. Isso tudo é uma continuidade, porque Apocalipse 10 todo é o 7º selo, que é a parúzia, a aparição e vinda de Cristo. Nós tendo todo esse quadro, sempre como eu te apresentei desde o começo, você não se perde com essas questões aqui. Mas esse irmão me apresentou esse parágrafo. Veja, irmão Jorge, Apocalipse 10 não está cumprido. A igreja é arrebatada em Apocalipse 10. E agora? Certo. Então, em Apocalipse 10, trata com mais detalhes acerca de algo que já foi mencionado no capítulo 4. Então, embora o Mombrana soubesse que alguns eventos de Apocalipse 10 já estavam se cumprindo em seus dias, ele também sabia que alguns outros eventos ainda estavam por se cumprir. Um outro sermão que os irmãos usam para dizer que o 7º selo não está revelado, não está cumprido, que o Apocalipse 10 não está cumprido. O 7º selo. Devemos nos lembrar de que este 7º selo é o fim do tempo, de todas as coisas. Isso mesmo. As coisas escritas no livro dos 7 selos, selado, do plano de redenção. Desde antes da fundação do mundo, tudo é consumado. É o fim. É o fim do mundo que está se debatendo. É o fim da natureza que está se debatendo. É o fim de tudo. É o fim das trombetas, das taças. É o fim da terra. É até mesmo o fim do tempo. Tudo do tempo acaba. A Bíblia diz isso, Mateus capítulo 7, aí ele se confunde, Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 7, o tempo acaba. O anjo disse, o tempo não será mais, quando isso, nos dias desta grande coisa acontecer, tudo acaba nesse tempo, no fim desse 7º selo, e é o fim da era da igreja, e até mesmo conclui a introdução ao milênio, e isso está no 7º selo.
Então aqui uma banda disse, Apocalipse 10, 1 a 7 fala do fim da terra, fala do fim de todas as coisas. Aí os irmãos pegam essa declaração e dizem, então, Apocalipse 10, 1 a 7 não está cumprido, porque o mundo não acabou, o fim ainda não acabou. Você está entendendo? Então, do que o Umbanda aqui está falando? Daquela parte que tem a ver com a vinda física de Cristo, que ainda não se cumpriu. O 7º selo trata de tudo isto. Mas então, como eles dizem, eles pegam essa declaração aqui no Umbanda, o 7º selo fala do final de todas as coisas, e como o final de todas as coisas ainda não se cumpriu, então o que eles usam isso aqui, irmão Rosane? Eles dizem, olha, então o 7º selo não está cumprido, não está sequer revelado ou aberto. Moliver disse, o 7º selo está revelado e está aberto, mas tem coisas que têm a ver com a vinda física de Cristo e que não se cumpriu. Mas por que ele se confunde? Porque ele disse, o anjo forte é Cristo e desceu. É isso que os deixa confuso. Porque eles pensam que Cristo, Jesus e Deus são o mesmo ser, são a mesma pessoa. Então, meus irmãos, isso quer dizer que, que nada de Apocalipse 10 aqui já se cumpriu? Não exatamente. Uma parte do 7º selo, que é Apocalipse 10, está cumprido, e outra parte não. Amém? Está claro isso aqui para todos? Então, o 7º selo já foi aberto, mas nem tudo que diz respeito a eventos futuros relacionados a esse 7º selo se cumpriu. A mensagem que dá à noiva a fé de arrebatamento já foi entregue pelo anjo forte, já está aqui. Mas será somente quando o seu tempo se findar é que a igreja vai subir. 6º selo é outro sermão de uma banda que eles usam. Olha, Apocalipse não está cumprido, 7º selo não está cumprido, não está aberto. Sei de outra grande promessa como essa também ainda. Fui preparar-vos lugar, voltarei para vos receber. Podem estar dizendo que estamos loucos, mas irmão, para mim agora mesmo. E este selo se abrindo desta maneira, sob esta coisa sobrenatural, quase posso ouvir o som, enquanto esse relógio do tempo tic-taqueia lá na eternidade adentro. Quase posso ver aquele anjo lá de pé dizendo no final da mensagem do 7º anjo, não haverá mais demora, essa noivinha leal voará para os braços de Jesus um dia desses, será levada para a casa do Pai. Então eles pegam isso aqui e eles dizem, quando o anjo forte descer, a igreja é levada para o Pai. Não é isso que ele está dizendo. O fato da igreja, a noivinha, ainda não ter sido levada pelo Pai, não nega o fato que o anjo forte já está aqui. Mas é um sermão que eles estão usando para isto. Outro sermão, a brecha entre as eras. Este livro 7 trovões é revelado por ocasião dos 7 trovões de Apocalipse 10, e está no tempo do fim. Ouçam, vi outro anjo forte que descia do céu. Se você notar, esse é Cristo, veja, porque ele no Antigo Testamento foi chamado de o anjo da aliança, e ele está vindo diretamente para os judeus agora, porque a igreja está terminada. Então alguns dizem, se não veio para os judeus ainda, então o anjo forte não desceu. Apocalipse 10 não está cumprido. Então, mais uma vez, meus irmãos, ele não está negando que o anjo forte já desceu, ou que não desceu ainda, mas que há coisas que ele ainda não fará até que Cristo venha fisicamente. O mesmo que está aqui agora tratando com a noiva nesse exato momento, será o mesmo que depois também vai lidar com Israel, futuramente. Mas é o mesmo que está aqui. Umbanda disse que a mensagem pregada pelo 7º mensageiro seriam os mistérios que estavam contidos no livro dos 7 selos, cujas revelações seriam dadas pelo anjo forte ao descer. Então, isso seria um evento do 7º selo já cumprido. Nós sabemos que isso já aconteceu, e não alguma coisa ainda por se cumprir. E como disse Moliveira, ambos estariam na terra quando isso acontecesse. Só mais uma outra mensagem que Umbanda que foi trazido a mim, eles usam aqui para dizer que Apocalipse 10 não está cumprido. A brecha entre as eras. Agora observe, e tinha na mão um livrinho aberto. Agora aqui isso estava fechado, aqui selado, e aqui isso está aberto. Ele foi aberto, ou seja, o Umbanda está nos dizendo que o livrinho aberto que estava na mão do anjo forte era o mesmo livrinho de 7 selos que foi aberto pelo Cordeiro. Amém? Amém. Agora, isso é o que nós não sabemos. Porque eu pulei alguma coisa aqui, vai falar dos trovões, né? E sendo ouvidos 7 trovões, suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. Agora, isso é o que nós não sabemos. Isso ainda está por ser revelado.
não está no escrito sagrado o que esses trovões dizem. O mistério deste livro de 7 selos será revelado ao toque da mensagem do anjo da 7ª igreja. Está vendo? O 7º anjo começa a tocar. E aí estão as mensagens escritas aí. E temos isto em fita e em forma de livro. Eu acho que o Mambano deixou escapar isso, né? Está escancarado aqui para você. Quando o anjo forte vier e descer e revelar os 7 trovões para o 7º mensageiro, essa mensagem será aberta ao público. E nós temos isso agora aqui nos livros, nas fitas que nós estamos divulgando. Ele abriu, ele deixou escapar isso, não foi? Ele é o 7º mensageiro, está deixando claro para você. Ele está deixando claro para você que o anjo forte estava ali, revelando o alarido para a igreja, para a noiva. Amém. Graças a Deus. Mas veja, ele aqui disse, isso que está nos trovões, não é isso? Não está escrito no escrito sagrado. Aí alguns pensam, bom, então não está na Bíblia. Não foi isso que ele disse. Não estava escrito no rolo dos 7 selos. Os 7 trovões foram revelados, mas não estava escrito no rolo dos 7 selos. Mas ele disse em outra ocasião que está na Bíblia, está na palavra. Então, uma escritura não nega a outra. Uma declaração do Mambana não o contradiz em outra. Quando ele diz, esses trovões não estavam no rolo sagrado, no escrito sagrado, de qual rolo sagrado está falando? Aquele rolinho de 7 selos que foi rompido. Não estava escrito naquele rolinho. João ia escrever, não é verdade? Mas foi dito, não escreva. Certo. Então, vamos lá. Desde quando o anjo forte desceu? Nós dissemos que ele já está aqui. Mas desde quando isso aconteceu? Foi quando a nuvem lá do pôr do sol, do monte pôr do sol, foi tirada, foi fotografada? Ali então foi quando o anjo forte desceu e apareceu? Não. Desde quando esse anjo, esse 7º mensageiro estava aqui na terra, o anjo forte já estava ali. Quando ele nasceu lá em Burkesville, naquela cabana, a cruz de fogo não apareceu para alguns familiares que presenciaram. Aquilo é o anjo forte ali se manifestando. Depois, no batismo do Rio Rai, quem é que estava ali manifestando ele? Sob ele, vindicando ele, o mesmo anjo forte. A parúzia, Cristo descendo, manifestando-se em meio à igreja. Desde esse tempo, meus irmãos, o anjo forte estava ali se manifestando. Amém. Amém. Então, aquele mesmo Melquisedeque que jurou a Abraão, ele também está aqui. Isso não é algo a ser buscado ainda no futuro. Isso já está presente para a igreja. Uma mensagem aqui do irmão Oliveira, Futuro Lar, número 9, que ele pregou em 88. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Em outras palavras, agora somente Deus pode jurar por Deus. Então, aquele Melquisedeque que jurou a Abraão, concernente à cidade, o mesmo desceu aqui. Então, este anjo forte que desceu ali é o anjo forte, é Deus, é Cristo, é Melquisedeque. O pai do príncipe da paz. Amém. A cruz de fogo com o profeta e jurou a mesma promessa para você e para mim. Agora, esse é o espírito que o irmão Brana tenta nos trazer. Não olhe para mim anos no futuro, um dia, Melquisedeque, um dia o anjo forte vai vir. Não são mais 1000 anos no futuro. Dentro de 48 horas, para tudo que você e eu sabemos, os mortos podem começar a sair do chão, a qualquer momento. Porque o anjo forte já está aqui. O 7º ser está em pleno cumprimento. Amém. Só vai terminar quando a vinda física de Cristo acontecer. Moleveira diz, a qualquer momento isso aconteceu. Porque os passos iniciais já foram dados para esses outros eventos futuros. Já está aqui. Sim. Certo? Estamos agora vivendo, diz Moliveira, na eternidade. O tempo e a eternidade já estão mescladas. O Desvelar de Deus, número 4, que ele pregou em 85. Quem foi que desceu? Este poderoso mensageiro. Quem foi esse que desceu? O próprio Deus. Então, o que isso significa? Ele está jurando por si mesmo. Ele desceu e literalmente provou que foi ele mesmo quem deu a palavra. E esta era agora a palavra para a hora. E esta era a ocasião. Esta é a hora. Esse é o véu que Deus usou. Amém. Então vamos lá. Eu quero trazer aqui uma informação que eu não sei se os irmãos sabem, mas isso é um conhecimento, um entendimento que o Moliveira tinha, porque o Moliveira ele usava uma outra escritura também para conectar com Apocalipse 10, que era a escritura de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Eu quero ler para você aqui dos versículos 10 ao 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder.
em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então vamos lá. Na Bíblia do Rei Tiago em inglês, que nas nossas Bíblias foi traduzido por anjo forte, o termo lá em inglês é mighty angel, que eles traduziram por anjo forte. Mas também algumas Bíblias, a própria tradução do Rei Tiago em português traduziu mighty angel não por anjo forte, como nas nossas Bíblias, na maioria traduz por anjo poderoso. E não está errado, porque mighty quer dizer poderoso. Não sei porque na maioria das Bíblias, atualizada, corrigida, está anjo forte. Agora, por que eu estou trazendo essa informação? Porque aqui nessa escritura que fala que o Senhor Jesus desce com seus anjos, seu poder, lá na Bíblia do Rei Tiago em inglês está mighty angels, anjos fortes. Então Molivei diz que quando o anjo forte desceu com seus anjos fortes e formaram aquela nuvem, Molivei dizia, isto parcialmente é aquela escritura aqui de 2 Tessalonicenses. Quando se manifestaram o Senhor Jesus com seus anjos fortes no seu poder. Então ele conectava aquele evento da nuvem com essa escritura e com Apocalipse 10. Você está entendendo isso? Amém. Alguns sermões aqui onde ele menciona isto. Cristo, o mistério de Deus revelado, número 16, pregado em 86. E vós que sois atribulados, descanso conosco, relaxe, venha para um estado de descanso. Quando? Ou seja, vai haver um momento em que a noiva vai descansar. Vai deixar de ser escrava de sistemas, vai deixar de ser, enganada, como tem sido em todas as eras. Vai haver um momento em que ela vai relaxar dessas coisas. Aí ele diz, quando? Quando o Senhor Jesus se manifestar do céu com seus anjos fortes. Então, quando o Molivei lia essa escritura, ele apontava para o quadro lá da foto da nuvem. Ele dizia, isso aqui é 2 Tessalonicenses 1,7. O Senhor Jesus se manifestar do céu com seus anjos fortes. Agora isso não significa um instante do arrebatamento, significa no momento desse evento, quando o Senhor Jesus será revelado. Isso é uma revelação do céu com seus anjos fortes. E nós cremos que é um quadro bem ali. Aí ele está apontando para o quadro da nuvem. Você diz, eu não creio nisso, Molivei. Tudo bem, não creia, sem problemas. Eu creio nisso. Amém. Amém. O arrebatamento número 17. Agora, os anjos vieram e eles notaram o nascimento de Jesus, porque quando ele nasceu, eles foram autorizados a descer e olhar. Mas nesse tempo do fim, você notará que os 7 anjos fortes desceram, de acordo com 2 Tessalonicenses 1. Veja, Molivei dizia que aqueles anjos que apareceram no Umbanda lá, no Monte Pôr do Sol, certo? São esses mesmos anjos que apareceriam quando Cristo descesse. Os 7 anjos fortes desceram de acordo com o Tessalonicenses e ali trouxeram a palavra, todo o mistério, a terceira puxada, a abertura dos 7 selos, a coisa toda lá atrás, cerca de 19 de março de 63. Outra mensagem aqui, Melquisedeque 2. O Umbanda entrou em cena e sob inspiração divina. Ele, na realidade, viu cumprido, e vimos cumprido, o primeiro e segundo capítulo de 2 Tessalonicenses, onde ele desceu, este desceu com os anjos fortes desceram, e veio a palavra do juiz. Alguns que, eu já compartilhei isso com alguns irmãos, eles disseram, não, isso não é possível, porque eu fui ler lá essa escritura que fala de juiz, de julgamento, então, isso não tem nada a ver com o que aconteceu ali naquela nuvem, que o Senhor desceu com seus anjos fortes para formar aquela nuvem, porque não houve julgamento, não houve juízo. Então o Molivei explica, o juízo já está acontecendo. Todos aqueles que rechaçam agora essa mensagem celarida já estão julgados. Não deixe isso para um evento futuro. O trono branco é apenas uma sanção do juízo que já está sendo decretado agora a todos aqueles que rechaçam e que ficam escarnecendo e zombando dessa doutrina. A coisa não é para o futuro, isso já está aqui. O anjo forte já está aqui. Para revelar a palavra. O Senhor com seus anjos fortes já está aqui, revelou a palavra, abriu os selos e agora já está também julgando. Mas veja, assim como Apocalipse 10 em parte está se cumprindo, você pode colocar essa escritura que Molivei gostava de usar também em parte está se cumprindo, até chegar à sua consumação com a vinda física de Cristo. Amém? Amém. Há várias outras mensagens no Molivei onde ele vai dizer a mesma coisa. Eu acho que eu vou pular aqui para depois você ler quando nós publicarmos o texto. Só quero ganhar aqui tempo para você. Mais uma mensagem aqui só.
os ungidos dos últimos dias, número 6, que ele pregou em 87. Isso também está em 2 Tessalonicenses 1,7 e assim por diante, onde ele virá com seus anjos fortes. Aquela nuvem lá, ele aponta lá para o quadro. Aqui está a foto ali. Isso também é Apocalipse 10, 1 a 7. Que também é a mesma foto, é a mesma coisa. E isso é Malaquias 4, 5, 6, também é a mesma coisa. Amém? Eu disse, olha, você pode não crer nisso, você pode não aceitar isso, mas é assim que eu vejo. Tudo isso é a Escritura se consumando, se cumprindo. Amém. Vamos voltar só um pouquinho atrás, quando o Umbanda falou dos 7 trovões. Porque ele disse ali que os 7 trovões não estão no livro, né? Isso é o que nós não sabemos, isso ainda está por ser revelado. Não está no escrito sagrado o que esses trovões dizem. Então eles dizem, isso não está registrado. Então, qualquer um que mencionar ou escrever vai estar acrescentando algo, não é isso que eles dizem? Numa outra mensagem, uma banda vai dizer algo parecido. Veja, no 3º selo, Cristo desce. Você vê no capítulo 10 de Apocalipse, põe um pé sobre a terra e outro sobre o mar, e o arco-íris sobre a sua cabeça, e diz, não haverá mais demora, e o que ele faz, esse juramento, os 7 trovões fazem soar as suas vozes, e o escritor, quando João foi arrebatado, devia escrever o que viu. Ele começou a anotar, ele disse, não escreva isso, não escreva. Ele disse, sela-o. Em que? Sela, não digas. Veja, é para ser revelado, mas nem mesmo está escrito na palavra. Então eles dizem, então não está na palavra. Eles pegam isso aqui, esses termos do Umbanda, e criam uma espécie de conflito, de contradição com ele mesmo. Embora o Umbanda dissesse que os trovões não haviam sido colocados no rolo dos 7 selos, esses trovões estavam todos escritos ao longo da Bíblia. E se ali no começo da ministração sobre os selos ele disse que os trovões ainda não estavam revelados, porque não era uma coisa que eles conheciam, no decorrer dos próximos meses, daquele mesmo ano 63 e principalmente 64, ele já estava entendendo que todo o tempo eram os trovões sendo revelados para ele. E uma outra mensagem, então ele vai dizer que os trovões, aqui você vê, isso não está nos rolos, isso não está no livro sagrado. Outra mensagem, ele já vai dizer outra coisa, as festas das trombetas. Note Apocalipse 10, 1 a 7, todos os mistérios deverão ser revelados à noiva pelo mensageiro da igreja de Laodiceia. Eu vou pular aqui para chegar onde nós queremos. Não, senhor, não pode ser todo aquele que tirar... Bom, eu vou ter que ler isso aqui para nós criar um contexto aqui. João disse que ele estava a ponto de escrever os trovões, ele disse, não escreva, está vendo? E ele selou isso. Agora, alguém disse, bem, esses 7 selos, então, irmão Brana, que serão revelados nos últimos dias, algum grande mistério de como nos aproximarmos mais de Deus? Não, senhor, não pode ser. Todo aquele que tirar uma palavra desta Bíblia ou acrescentar uma palavra a isto, sua parte será tirada do livro da vida. O que é isto? É uma revelação do que falharam em trazer lá atrás. Já está escrito aqui. Aqui aonde? Na Bíblia. Está aqui. É para revelar o que já foi escrito. Então, é uma contradição com aquelas afirmações quando ele disse que os trovões não estão escritos. Eu já tentei explicar para você. Quando ele disse isso, está se referindo não à Bíblia. Os trovões estão em toda a Bíblia. Mas onde que ele disse que não estava escrito? Que livro sagrado é esse? Aquele rolo dos 7 selos. Não estava escrito ali. Se estivesse, não precisaria nem escrever, porque já estava ali. Então veja, os 7 trovões não estavam escritos no livrinho que foi aberto e que João comeu, mas estavam escritos em toda a Bíblia. Amém? Amém. Certo. Agora vamos tratar um pouquinho sobre essa questão do João comendo o livrinho. Porque aquele livrinho que não continha os 7 trovões ali escritos, porque João foi escrever e foi proibido, nem seria mesmo que foi dado a João para comer. Como alguns pensam que os 7 trovões ainda não foram revelados, então existe aí alguns ministros, eu sei que no Brasil há mas talvez haja mais de alguns aí, né? Em Franca visitamos ali um desses que diz isso, que ele se diz ser o João, que deveria vir para comer um livrinho, para poder revelar os trovões. O que é uma grande contradição. Porque ali em Apocalipse, os trovões são revelados a João no versículo 3. Ele só come o livrinho no versículo 10. Por que alguém vai dizer para você que ele tem um ministério de João para comer um livrinho para poder revelar trovões, se João não precisa comer o livrinho para ter os trovões revelados? Os trovões foram revelados para ele antes de comer o livrinho.
Então, quando alguém diz, eu vim aqui como João para comer o livrinho para te revelar trovão. Como assim? João não precisa comer livro para revelar trovão. Já começa errado por aí. Você está entendendo? Agora, então, aquele livrinho que João comeu não foi para revelar trovões, mas apenas para receber mais visões, não é isto? De coisas que ele deveria ver e depois relatar no seu livro, o livro do Apocalipse. Que tal nós lermos ali para nós pegarmos um contexto assim? Vamos ler isto. É Apocalipse 10, versículo 8 a 11. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, no teu ventre, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, o devorei, e na minha boca, tudo isso é símbolo, certo? Isso não é literal. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o que está sendo dito aqui exatamente na Escritura? Que quando João chegou ali até o capítulo 10, com todos aqueles entendimentos e revelações, agora o anjo disse, agora eu vou te dar mais revelações para você registrar. E isso vai ser um testemunho que você vai dar para povos, nações, línguas e reis. Simplesmente isso, mais nada. Agora, alguns pegam essa escritura e tentam dar um outro sentido, outro significado, como que dizendo que isso aqui é um evento profético, onde alguém, um mensageiro, um profeta deveria vir para ter mais algumas revelações, para poder falar algo que fosse testemunhado para todas as nações e povos e línguas. Não é nada disso. O livro aqui não está tratando alguma coisa profética que algum outro mensageiro deveria fazer. Não está tratando disso. Vamos aqui para o sermão do Mombrana, tentando fazer um serviço para Deus. Note, Deus disse ao profeta, disse, come o rolo no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Como isso seria feito. Está acontecendo bem diante de vocês. Ou seja, estamos comendo da palavra e ao comermos da palavra, estamos sendo um com a palavra. Amém. O profeta recebia a revelação para estar em unidade com essa revelação. Foi com todos os mensageiros, foi com todos os profetas, ministros e é com toda a igreja. Você tem que comer essa palavra para você estar em unidade com ela. Para que você e a palavra sejam um. Então, em termos simbólicos, o que o mamãe está dizendo é isso. Olha, João tinha que comer a palavra para poder estar em unidade com ela, estar conectado com ela para poder ser o reflexo exato da palavra. Então, veja, isso não era um ato profético para ser cumprido por um outro profeta ou por um outro mensageiro no tempo do fim, como alguns estão supondo. E tampouco aqui seria uma Mombrana aqui que estaria cumprindo esse ministério com tal profecia. Mombrana jamais disse que era ele fazendo ou ele tinha que fazer isso aqui. Então, o Mombrana, ele não estava exatamente dizendo que João, ao comer o livrinho, estaria apontando para algum outro evento futuro que se cumpriria em seu próprio ministério ou ministério de algum outro. Ele apenas aqui está dizendo que todo profeta ou pregador da palavra, seja ele quem for, só se torna um revelador dessa palavra se ele estiver em unidade com ela. Então, quando o profeta, o ministro e a palavra conseguem ser um, é quando ele consegue ser um reflexo dessa palavra. Amém. Mensagem Mombrana, o único lugar provido por Deus. Um profeta é um refletor de Deus. Quantos sabem disso? O refletor não reflete a si próprio, o refletor não é um reflexo. Tem de haver algo que atinge o refletor. O refletor para fazê-lo refletir. Assim, um profeta é um vaso escolhido de Deus que não pode refletir nada de modo algum, a não ser que ele esteja em linha direta com esse reflexo. Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. Veja, nada mais para fazê-lo. Você é um refletor. É por isso que o profeta teve que comer o livro. É por isso que ele teve de comer o rolo. Ele tinha que refletir aquela palavra para aquela hora. Você entendeu? Amém? Amém. Então, alguns estão interpretando que o ato de João comer o livrinho estaria apontando para algum evento profético no futuro e que deveria ser cumprido. Alguns pensam
que o Mombrana deveria cumprir essa profecia de Apocalipse 10, enquanto que alguns falsos ministros se apresentam como sendo esse João para cumprir essa suposta profecia. Reclamam que os seus ministérios estão cumprindo isto. Mas vamos lá, um dia o Molivei foi perguntar para o Mombrana: Mombrana, este João aqui é você? É você que tem que vir para... Isso aqui é uma profecia? E se é uma profecia para algum evento, se refere a um mensageiro, alguém, é você? Você, esse João aqui? Molivei perguntou para o Mombrana. Vamos ver o que o Mombrana respondeu? São vários sermões do Molivei, só vou ler acho que 1 ou 2, porque vai ser o suficiente. Mensagem Shalom, número 18, pregado 88. Agora, Apocalipse 10, 9. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: isso, dá-me o livrinho. E disse-me: toma e come, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, exatamente como ele disse que era. O versículo 11, o livro está pulando aqui para ganhar tempo. Ele me disse: importa que profetize outra vez muitos povos, nações e línguas e reis. Agora, eu disse ao Mombrana: o que é isso? É você? Ele disse: não! Isto é a palavra. Amém. Não é ele, não é nenhum outro homem, nenhum outro mensageiro. Isso é tudo falso. Qualquer um que chegar para você: eu sou esse João aqui. Molivei perguntou: é algum profeta, algum mensageiro? És tu, Billy Branham? Não, não sou eu. É simplesmente a palavra sendo revelada e sendo anunciada a todos os povos e nações. Este alarido que foi trazido pelo anjo forte ao seu 7º anjo, ele tem tornado conhecido aos reis e povos e nações. Molivei fala que se isso aqui também não for os próprios trovões revelados, eu não sei o que é. Se não for os selos, o alarido, eu não sei mais o que pode ser. Porque é isso que a palavra tem feito. Né? Porque veja, é dito que seria amargo no ventre, doce no paladar e amargo no ventre. Vamos lá, nós comemos da palavra, mas o nosso ventre, nosso estômago espiritual, não é o estômago literal, é a nossa mente, é para cá que a palavra vem. É aqui que você absorve as proteínas, é para cá. Então, o que a palavra aqui está dizendo é que quando essa palavra se torna amarga no teu ventre, no teu estômago, quer dizer que vai haver uma batalha aqui dentro, com o que é revelado e com aquilo que você pensava que ela fosse. Nós viemos para essa mensagem tendo outro pensamento, tendo outro entendimento. E quando nos deparamos com isso, se tornou amargo, no sentido de que nós não conseguimos assimilar muito bem, porque nós já tínhamos nosso entendimento, nós já tínhamos nossa própria teologia, nossos credos, nossos estatutos. É disso. Mombrana e o Molivei falaram que essa escritura aqui está tratando uma batalha na mente, quando você se confronta com a verdade da palavra, com a revelação da palavra e dos mistérios, e com outro entendimento totalmente contrário que você tinha. Para você se desvencilhar do que você pensava e aceitar isto, é necessário um tempo. Isso pode te causar dores de parto, isso pode te causar, não é isso? Como diz aqui. Então, e depois quando fala sobre ser doce no paladar, porque depois que você absorve isso, torna-se doce para você. Para você viver, para você crer, para você aceitar, para você confessar. Amém? Então aquilo que era amargo agora se torna doce. Uma mensagem aqui do Mombrana, já para nós concluirmos. Este livro, Sétuplos 7 Planos de Redenção, foi trazido para nós, e é isso que este livro contém. Agora, vamos terminar no capítulo 10, onde este anjo forte proclama algo. Ele tinha um livrinho que João teve que comer, e quando ele comeu, ele colocou em seu ventre, era amargo, mas em seus lábios era doce. Agora ele vai explicar isto. Quando você tem que digerir isto, então fica amargo. Todos estão contra você. É amargo. Os resultados de você se posicionar para essa revelação é amargo. Todos dizendo: você é um santo revelador, você é isso, você é aquilo, você é dualista, você é testemunho de Jeová. É amargo você experimentar isso aqui, né? Isso é tudo, vê? E quando você se levanta em uma reunião e você diz glória a Deus, quando você está passando por esse grande cerco, é difícil. Mas então, o que você está dizendo? Quando você quer tentar confessar a doutrina no meio de um sistema nicolaíta ou denominacional que fecha o entendimento para essa palavra, é duro, se torna amargo. Você não consegue, você não tem liberdade para confessar a palavra. É isso que ele está dizendo. É difícil, mas então quando você está fora desse grande cerco, quando você está separado desses grupos que se denominaram, você pode então testificar disso. E então é doce nos nossos lábios. Amém. Não existe nada mais destrutivo para a vida espiritual de um cristão de estar numa igreja onde não pode testificar da doce palavra de Deus. Amém.
Então, toda palavra, quando ela é revelada, ela se torna amarga no ventre, na nossa mente, por conta daquela discrepância que é criada ali entre a comparação que existe com o que você pensava que a palavra era, com o que realmente ela estava dizendo. Uma mensagem de Molivé aqui, é para nós concluirmos. A mensagem de Ano Novo que ele pregou em 89. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi na boca, e era doce como mel, e assim comi, e o meu ventre ficou amargo. Agora, você pode entender isso como algo amargo no ventre, mas este é um livro de símbolos. É uma linguagem simbólica que está sendo usada ali. E essa palavra aqui, no meu entendimento, pelo menos no meu pensamento meio vago, é de que isso causaria muitos problemas para qualquer um que já tivesse um padrão de pensamento definido. É isso. Você está acostumado a interpretar a escritura do jeito. Você está acostumado a interpretar a mensagem do mesmo jeito. Aí, então, de repente, Cristo vem, o anjo forte vem. A palavra se revela para você. Ela se torna amarga quando você se depara que o tempo todo você estava confessando uma coisa errada. É disso que o Molivé aqui está falando. Porque você não coloca livros na barriga. Então não é um termo ali literal. Você os coloca na cabeça. Vamos lá, mesmo um livro de receitas não entra na tua barriga. Se quiser, eu tenho cerca de 40 livros de receitas, alguns com 700 páginas. Eu vou trazer esses livros aqui e eu quero ver você comer eles. Quando você chega ao frango assado, você apenas diga, oh, estou comendo frango assado. Você está? Não. Só se você fosse louco. Você está lendo, não comendo. Então você não come livros, homens biscoitos, sim. Não, mas livros. Você fala sobre o quê? A mente, a batalha. Há uma batalha completa na mente neste momento. Esta é a coisa amarga aqui que se torna para o ventre. Essa batalha em que você tem que decidir, aceito isto ou continuo com o sistema e fico calado e aceito o que o pastor lá está deturpando. É uma batalha. A mente, a batalha completa na mente, neste momento. Agora, ele disse, observe o que ele disse, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e línguas. Amém. Então, meus irmãos, nós digerimos a palavra na mente. Amém? Amém. Outra palavra aqui do Molivé, para nós concluir, aliança número 6, 89. Oh, é muito doce pensar em um profeta. Pensar em Malaquias, pensar em um grande ministério de cura, um grande Deus fazendo algo, mas deixe-me dizer-lhe algo. Quando você vem para esta palavra, será amargo para você, porque é totalmente contrário ao que já lhe foi ensinado. Mas quando você aceita, se torna doce ao teu paladar. Você se torna realmente uma testemunha fiel. Você não se preocupa mais com o que o homem vai dizer a você. Você não se preocupa mais com ameaças de te tirar de lugar onde você está, de comunhão. Você não está preocupado com mais nada. Porque o que você está experimentando agora é algo doce. Como esses irmãos que testemunharam para nós ali em Franca, né? Irmão Ricardo, irmão Cícero, eles tiveram que provar essa coisa amarga de ser expulso dos seus sistemas, mas agora tudo está claro para eles. Tudo se torna doce para eles. É esse sentimento, é essa experiência que uma banda disse que a noiva poderia extrair disso aqui. Mas não de que um mensageiro tem que vir para poder te revelar alguma coisa. A palavra já está aqui. O anjo forte já entregou para o mensageiro que deveria revelar para você e para ninguém mais. Amém? Amém? Está completo? Está entendido isso aqui? É a minha pequena contribuição. O irmão Rosando fez muitas palestras sobre esse tema. É apenas algum comentário que eu quis trazer sobre isso. Eu não li nem metade do que está aqui, é só um resumo, são 17 páginas. Tente, se possível, baixar depois o texto e leia, e alguma coisa que eu não soube me expressar corretamente aqui, o texto não vai te deixar mais com dúvidas sobre isso. Amém, meus queridos? Amém. Graças a Deus. Você coloca de pé, vamos falar com o Senhor. Precioso Deus, amado Pai, agradecemos por esse breve tempo que tivemos para tratar dessas coisas que são misteriosas e que não temos dúvida que diante de um seminário teológico tudo isso seria loucura. Para o homem, para a teologia é loucura. Mas nós entendemos que essa teologia que tu deu para William Branham é a teologia que a noiva tem que absorver nesse tempo do fim para chegar a esse entendimento.
Compreendemos que alguns não conseguem assimilar tudo isso porque faltou uma instrução correta. Senhor, nós cremos que Tu, Espírito, está aqui para nos dar essa instrução correta. Então nos ajude, Senhor, em cada passo que dermos, que Tu possa estar conosco, que Tu possa nos orientar em tudo, Senhor. Aqui estamos apresentando nossas vidas humildemente para aceitar a Tua palavra, que conforme o Teu profeta disse, o Molevei disse, pode ser amargo aos nossos ventres espirituais, a nossa mente, pela posição que temos que tomar, por atitudes que Teus filhos têm que tomar, mas nós vemos que o resultado é doce como mel. A Tua palavra é doce, Senhor. Assim como os Teus fardos, Tu disse que os Teus fardos é suave, o Teu fardo é leve. E sim, Senhor, um fardo a ser carregado para alguém que não obedece a Tua palavra é muito mais pesado que os fardos que Tu nos dá por cumprir e seguir com a Tua palavra. Os fardos que os homens nos dão, Senhor, são pesados demais, mas os Teus fardos são suaves e leves. Obrigado, Senhor, por esta palavra, porque isso tornou nossa vida mais doce, menos amarga. Tu tem feito esta obra em nossas vidas. Por isso pedimos, Senhor, venha completar esta obra, esse 7º selo, venha se cumprir totalmente em nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, preparados. Cremos que estamos sendo preparados para esse momento final que toda a Tua noiva está aguardando e esperando. Mas isso não vai acontecer até que o último eleito experimente este elemento amargo no ventre e doce ao paladar. Todos nós estamos aqui experimentando isto dia após dia, mas estamos alegres por servir a Ti e crer que estamos posicionados no correto. E nisso nós permanecemos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Ajuda a igreja que aqui está. Ajuda cada um dos Teus filhos que tem estudado conosco esses mistérios que o Teu profeta nos revelou. Que Tu possas fazer com que isto confirme suas vidas e que isso lhes dê vitamina, lhes dê força, lhes dê ousadia, lhes dê autoridade para assumir a posição pela qual Tu os vocacionou a ocupar. Ajuda Teus filhos, Senhor, porque sei que estamos vivendo o tempo do fim, como disse o Teu profeta. Esse é o tempo em que esses mistérios têm que ser revelados e consumados. E estamos aqui para não apenas compreender e estudar, mas viver isto e refletir isto em nossas vidas. Faça essa obra completa, Pai. Pedimos isso e agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Alguém tem algum hino? Se não tem, já podemos encerrar aqui a reunião. Não? Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos. Irmão Vicente tem? Vamos lá, meu irmão. Traz um hino para nós. Graças a Deus.